Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais, 2 dias de aula na sala de recurso? Vamos lá? Então, eu separei hoje, quarta-feira, dia 7 de abril, e também amanhã, na quinta-feira, dia 8 de abril, para vocês fazerem, mais 4 folhas aí da apostila que vocês receberam. A apostila Atividades Práticas para o Ensino das Habilidades de Consciência Fonológica, tá bom? Então, vamos lá para as explicações dessas 4 páginas aí da apostila? Vamos lá? Então, agora nós já trabalhamos com treino de letras, né? Agora nós vamos trabalhar o treino de sílabas, que são as rimas, tá? Então, vamos lá. Quais destas palavras não rimam? Então, vocês vão circular. Eu já comecei. É tão gostoso que eu já fui fazendo e quase que eu fiz tudo. Então, aqui, ó. Piolho, repolho e vaca. Então, vaca não rima com piolho e repolho. Vocês lembram da literação? A literação são palavras que começam com a mesma sílaba, né? Então, se chama aliteração. As rimas já é diferente. São palavras que terminam com a mesma sílaba, tá? A aliteração são palavras que começam com a mesma sílaba, tá? Macaco, mala, malvado, né? E rimas são palavras que terminam com a mesma sílaba, né? E elas acabam aí rimando entre si. Fica uma sonoridade muito gostosa. Tanto é que as rimas são muito usadas em poemas, né? Porque o poema fica com uma sonoridade assim bem interessante, né? Então, vamos lá? Piolho, repolho e vaca. Então, a vaca não rima com piolho e repolho. Martelo, saúde e castelo. Bom, aí no caso, né, quem está aí intrometido aí nesse grupinho é a palavra saúde. Martelo e castelo rima. Caneta, pipoca e xereta. Bom, caneta rima com xereta. A pipoca, né, não rima com as duas. Baú, boi e jaú. Então, boi não rima com baú e jaú. Abelha, mamãe e orelha. Então, mamãe não rima com abelha e orelha. Comadre, chuva e padre. Então, chuva não rima com comadre e padre. Tá bom? Então, vocês vão circular a palavra que não rima. Aí nós temos 3 palavras. Então, nós temos, o número ímpar, 3 é ímpar, tá? Então, nós temos 3 palavras. Vocês vão circular a palavra que não rima aí no conjunto, tá? Eu já fiz essa primeira coluna, vocês vão fazer essa segunda. Então, panela, faca e janela. Então, panela rima com janela. Faca não rima. Marreco, unha e boteco. Marreco, boteco. Unha não rima. Dente, frente, sapato. Aí, no caso, é o sapato que não está rimando com dente e frente. Colmeia, urso e azaleia, né? Colmeia rima com azaleia e o urso não rima com as duas. Carteira, vaso e geladeira, né? O vaso não está rimando com a carteira e nem com a geladeira. Pirulito, casa e palito. Bom, o pirulito rima com palito, mas a casa não rima com nenhuma das duas palavras, tá bom? Aí tá. Depois, aqui no caso vocês circularam as palavras que não rimam. Nesse outro exercício, vocês vão circular as sílabas, que rimam nos pares, tá? Bem gostoso também, ó. Aqui são todas palavras que rimam, tá? São palavras em pares, e elas rimam entre si. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão circular a última sílaba, tá? De cada palavrinha, porque é na última sílaba que está a rima. Então, alho, galho. Então, vocês vão circular o lho. Salada e tomada, vai circular o da de cada uma. Tigela e canela, vai circular o lá. Sapato, ingrato, vai circular o to. Uva e chuva, vai circular o vá. Janela, panela, vai circular o lá. Guerreiro e faqueiro, vai circular o eiro, tá? E assim por diante. Irmão, coração, é o ão. Feliz e nariz, o is. Foca e toca, o cá. Mala e sala, o lá.
agulha, fagulha, ulhar, tá? E assim por diante, sempre a última sílaba, né? Porque nas rimas são as últimas sílabas que rimam, tá? Diferente da literação, que são as primeiras sílabas, as sílabas iniciais que são parecidas, iguais, tá? Aqui nós vamos continuar o nosso treino. Vocês vão perceber que as palavras são idênticas, tá? E o que mudou aqui? Mudou que aqui vocês têm palavras de forma, mas escritas com letras minúsculas, tá? E aqui vocês têm palavras de forma escritas com letras maiúsculas, tá? Vocês vão treinar as letras, tá? Então, a questão do treino é muito importante, tá? Pra gente realmente gravar, né? As letras. Então, vocês vão repetir o treino. Então, ó, são palavras iguais e são exatamente com essa finalidade. Vocês vão treinar as letras, tá? As palavras. Vocês vão fazer as leituras, tá bom? É bastante interessante, por exemplo, se vocês tiverem alguém ajudando, né? A pessoa que estiver com vocês fala uma palavra e vocês falam a outra. Né? Alho, galho, salada, tomada, tigela, canela, sapato, ingrato, uva, chuva, janela, panela, guerreiro, faqueiro, irmão, coração, feliz, nariz, foca, toca, mala, sala, agulha, fagulha. Fica bem gostoso, tá? Então, vocês vão realmente fazer um treino, tá? De sílabas. Por isso, a repetição, tá bom? Bom, essas duas páginas aqui, eu acho interessante vocês fazerem num dia, para não sobrecarregar vocês, por conta também do conteúdo que vocês têm da sala do ensino regular, né? E depois nós vamos para as outras duas que vocês podem fazer em outro momento, né? Ou em outro período, ou até amanhã, por exemplo. Aqui nós vamos continuar treinando, só que aqui é o treino de palavras nas frases, tá? Então, treino 1. Conte quantas palavras tem na frase e escreva o número no quadro. Então, nós vamos ler primeiro a frase. Maria vai à feira aos domingos, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 palavras. Eu coloquei o numeral 6. Então, a primeira já está pronta, tá? Aqui nós temos um A com crase, que é o acento, né? Virado para a esquerda, tá bom? A crase é quando nós temos a junção de 2 As. Maria vai à feira. Então, quando acontece isso aqui, ó. A é uma preposição e a é um artigo, tá? Então, para não colocar 2 As, você coloca um A e coloca a frase. Então, Maria vai à feira, tá? O certo seria colocar 2 As, né? Mas existe o recurso da crase, tá bom? Então, a gente coloca a crase, que é esse acentinho voltado para a esquerda, tá bom? Aí, depois vocês vão fazer as outras duas. Os dentes do tubarão são grandes. Os dentes do tubarão são grandes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Vocês vão colocar o numeral 6 aqui. Eu durmo no meu quarto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão colocar o numeral 5 aqui, tá? Treino de palavras nas frases. Quantas palavras compõem estas frases? Treino 2. Escreva a frase que a professora ditar em uma folha. Recorte e cole nos espaços. Conte as palavras e ligue ao número correspondente. Esse enunciado, ele não bate com a nossa realidade, porque eu não estou presente para ditar, né, as frases numa folha e vocês recortarem depois, colarem nos espaços. Então, nós vamos fazer diferente, tá? As frases já estão embaixo, elas estão aqui, ó, frase 1, que eu já coloquei. Eduardo gosta de pescar. Então, vocês vão copiar, tá, a frase, para cada retângulo uma palavra e depois vocês vão ligar no numeral que corresponde à quantidade de palavras na frase, tá bom? E depois vocês vão para número 2. João foi viajar. Então, João foi viajar.
1, 2, 3. Então, vocês vão ligar no numeral 3, tá? A frase 3. Ela caiu. Então, ela caiu. 1, 2. Vai ligar o numeral 3. Opa, desculpa. 2. 4. Paula adora brincar com Mateus. Então, Paula adora brincar com Mateus. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Vão ligar aqui no numeral 5, tá bom? Logo a seguir, vamos continuar com o treino de palavras nas frases. Então, coloque no quadro ao lado os pares de palavras que rimam em cada frase. Veja o exemplo. Então, aqui, exemplo, o meu pente estava em frente do armário. Então, eu já circulei a palavra pente e a palavra frente e elas já estão aqui. Então, as duas rimam, né, dentro da frase. João soltou o balão. Então, quais são as palavras que rimam aqui entre si? O João termina com ão, balão termina com ão, tá? Então, eu circulei e coloquei já dentro do retângulo, João e balão. 2. Marcelo construiu um castelo. Então, quais são as palavras que rimam aqui nessa frase? O Marcelo e o castelo. Então, vocês vão circular as duas e colocar cada uma dentro de um retângulo. Então, vocês vão ler as frases, tá? Circular as palavras que rimam, lembrando que as palavras que rimam são aquelas que têm a mesma sílaba no final, tá? No final da palavra tem a mesma sílaba. Vamos fazer essa aqui, ó. Tereza pintou seu cabelo e ficou uma beleza. Então, quais são as palavras aqui que terminam com a mesma sílaba, ó? Tereza, beleza, za. Então, as duas rimam. Então, vocês vão circular e colocar aqui, tá bom? Então, tem uma ótima aula. Qualquer dúvida, mandem perguntinhas para mim no nosso grupo da sala de recurso, tá bom? E dividam essas 4 folhas da apostila em 2 dias, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidam, né? Se cuidem bem aí, tá bom? E beijo. Tchau, fiquem bem. Tchau.